Estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio teve mais uma etapa no último final de semana e que contou aí, pelo menos, com a presença de muita gente, mas a ausência de outros tantos também. Nós vamos conversar com quem conhece do assunto. O quadro Saber e Debate, todas as terças-feiras aqui no TV Mar News, tem a presença do professor Luiz André para bater um papo com a gente. Professor Luiz André, que tema foi esse escolhido no exame no último domingo? Surpreendeu? Surpreendeu. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Os telespectadores cativos aqui da nossa TV Mar. Surpreendeu, é óbvio, né? Isso foi um consenso na mídia como um todo, nas redes sociais como um todo, em razão de ter delimitado para um aspecto que não é fato social, né? Vamos deixar claro que o cinema hoje não é fato social, nós iremos abordar ao longo do quadro aqui tal situação. E, de fato, realmente as pessoas que entendem o tema muito pela delimitação, né, democratização do acesso ao cinema, sim, elas passam normalmente a fazer as críticas e a rede social viraliza tal condição. Mas respondendo a tua primeira pergunta, teu primeiro questionamento, de fato, surpreendeu. Isso é uma coisa que deixou muita gente, porque se nós analisarmos esse cenário aqui em Alagoas, cidades que possuem cinema, por exemplo, aqui, para poder falar de cinema, são Maceió e Arapiraca, né, Lisandro? E vamos deixar claro, cinema hoje dentro de complexos, né? Sim, dentro de shoppings, tá? Eu pelo menos desconheço. Olha que eu conheço boa parte das cidades alagoanas, mas desconheço outra cidade que tenha... Tem cinema em funcionamento? Tem festival de cinema em Penedo. Um festival de cinema em Penedo a cada... Né? Mas o cinema... exatamente, mas o cinema como democratização não existe, né? Isso que como acesso democrático não existe, entendeu? Então, isso é uma realidade. Aliás, os próprios dados dos textos motivadores, eles colocaram tal condição, né? Eles colocaram tal condição, quer dizer, mostrando, portanto, uma queda significativa no número de salas de exibição, se não me engano, 2.000, chegou a menos de 1.000 e aumentou para 2.000, mas normalmente localizados em grandes complexos, né, shoppings especificamente, com preços que não são convidativos para as pessoas de baixa renda. Então, a lógica da temática seria essa, né, porque ela fala em democratização ao acesso. Quando sai o tema, normalmente eu não emito a opinião. Claro que o tema é o direcionamento, mas eles colocam os textos motivadores com base na ideia das pessoas seguirem tal lógica, né, seguirem tal propósito. Os motivadores falavam num texto, né, do Bernadette, que falava a respeito da questão dos irmãos Lumière, uma história de que eles, quando colocaram lá o objeto, eles mesmos falaram que não seria interessante para se vender isso aí. Os outros textos tratavam de números, né, e falavam especificamente na questão que envolvia a dificuldade de acesso. Quer dizer, os textos em si, eles tratavam efetivamente do acesso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e social, não é? Aí vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar, por exemplo, nós somos mais de 100 cidades, com 2 cidades tendo cinema, né, e um festival esporádico na cidade de Penedo, como está aqui colocado, aqui em Alagoas. Isso. Qual é a condição que tem, por exemplo, uma pessoa do interior qualquer, o Enem, um exame nacional, do interior qualquer, de falar de democratização de cinema se não existe o cinema no seu dia a dia, entendeu? Onde eu estava no final de semana? Depois das Trincheiras, por exemplo, em Santana de Ipanema. Em qualquer cidade do sertão, conheço bem. Em qualquer cidade do sertão, você não tem. Outra coisa, um fator totalmente irreversível, porque a tecnologia é irreversível, né? Uma pessoa com acesso à internet, ela tem hoje a possibilidade, através de plataformas de streaming, Netflix é uma delas, de ver um filme. E ver um filme, deixar claro, tá entendendo, em casa, né? Sem necessariamente ter que se deslocar. Quer dizer, o que eu penso é na temática enquanto fato social. Vamos só entender mais ou menos como funciona. Vamos considerar que o tema foi feito em junho deste ano, porque o último texto foi acessado exatamente em junho. Até junho, portanto, esse tema ele é testado, ele é analisado sociologicamente. Eu estou aqui na função de sociólogo agora, tá joia? É analisado sociologicamente, tá? Esse tema certamente foi aplicado em algumas situações para que as pessoas tivessem o retorno e me saiu um tema que não é fato social. O tema não é fato social, fácil de dissertar, absolutamente fácil de dissertar. Né? Com um componente muito importante, não estou aqui criticando o tema em si é fantástico, não tenha dúvida, possibilita inclusão social, deixar claro.
num país onde o governo não tem dado possibilidades de melhoria, por exemplo, da autarquia responsável, né, pelo cinema nacional, que é a Ancine. Tá? Pelo contrário, houve uma redução considerável dos recursos, mas é a questão da compreensão temática. A compreensão temática ela é, claro, prejudicada numa situação no qual cinemas não existem em outras cidades e não vão existir. Leva-se esporadicamente uma amostra, leva-se esporadicamente não significa democratizar o acesso. Então, a minha compreensão sociológica é de que o tema realmente foi muito mal escolhido. Tá? Fácil de dissertar, absolutamente fácil. Os nossos telespectadores, possivelmente, que acompanham aqui, né, o quadro, devem ter feito boa prova, não tenha dúvida, fácil de dissertar, porém com uma incongruência no tocante ao aspecto sociológico, porque nós não temos e nem vai ter, porque é uma questão de mercado, tá? Sim, a tecnologia ela abraçou de uma maneira que você prefere hoje, e isso é uma tendência a ver o seu filme numa plataforma de streaming, num celular, num smartphone. E uma última colocação nessa participação sua aqui no Saber e Debate, Luiz André, com os temas, os fatos que chamaram muita atenção durante o final de semana. Primeiramente, o número de pessoas ausentes. Isso também te preocupa? E um outro ponto, o bizu também da prova, que acabou vazando minutos depois, horas depois, aí, antes de uma correção. O conhecimento que tenho até o momento é de que tenha sido um fiscal, não é isso? Momentos depois. Horas depois, minutos depois. Ainda bem, então não tem problema do ponto de vista jurídico tal questão, a não ser para a pessoa que certamente terá a visita da Polícia Federal à sua casa, né? Vamos deixar claro. Me preocupa bastante essa questão, né? Me preocupa porque o custo o custo da aplicação do exame é muito forte, é muito grande, né? Eu não tenho os números de cabeça, mas certamente 1 milhão, ano passado 1 milhão, de 6, 1 milhão não foi fazer. Esse ano, mais de 1 milhão. Aplicação de corretores, prova. Você imagina quantos colégios foram utilizados para isso? Você deveria diminuir consideravelmente o custo desse exame. Eu acho que deveria ter, então, aí uma certa condição para que se diminuísse, né, essa possibilidade, porque realmente é um número muito alto, né? Um número muito alto. E claro que a gente não quer que a solução seja aumentar o preço para inibir a pessoa, né, de fazer. Vamos imaginar, tá, eu não vou desistir, então o preço é alto, eu não vou. A solução não seria essa, mas buscar de alguma maneira aí ter essa condição, principalmente para se preservar a redação. Afinal de contas, a redação é uma espécie de reflexo da realidade brasileira e precisa, claro, ser aplicada dentro de uma prova nacional como essa. Muito obrigado, Luiz André, pela sua participação aqui com o quadro Saber em Debate nesse finalzinho de TV Mar News, não é isso? No finalzinho de TV Mar News, eu vou deixando aqui meu grande abraço. Você fica comigo aqui no finalzinho do programa, tá bom? Pode ser. Vem aí Amar Almeida, mais um programa campeão na programação da sua TV Mar Canal 25. Pois é, irmão. É rápido, né? Que coisa. Vem aí mais um campeão na programação da sua TV Mar Canal 25. Eu deixo meu grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 8h30 da manhã, eu te espero para uma nova edição do TV Mar News. Grande abraço, fique com Deus. E você, Luiz André, vai dizer o seguinte, ó. Sobe a letrinha. Sobe a letrinha. Vamos lá. Tchau, tchau. Até amanhã.